Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. É muito bom estar aqui de novo. Com certeza. Hoje a gente vai fazer daquelas investigações profundas em uma obra que é um verdadeiro pilar para quem estuda a fé. Ah, um clássico absoluto. O famoso livro Teologia Sistemática, escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. Olha, esse livro é simplesmente essencial, sabe? Não só pela quantidade de informação, mas o Berkhof tem, uma capacidade rara de pegar conceitos super densos e organizar com uma clareza impressionante. É quase cirúrgico, né? E a nossa missão principal hoje é mergulhar no capítulo 18 dessa obra. Que é onde a coisa fica profunda. Exato. O capítulo que desvenda a tal da aliança das obras. A gente quer entender como era de verdade a relação da humanidade com o Criador lá no começo. Lá no Éden, antes de qualquer problema ou falha moral acontecer. Isso. E, principalmente, investigar por que os teólogos clássicos insistem tanto em chamar esse arranjo de uma aliança, sabe, ou de um pacto, e não só de uma lei da natureza, tipo a gravidade. O que faz todo sentido, porque estabelecer essas regras iniciais é vital para entender todo o resto. Toda a nossa trajetória espiritual. Sem esse ponto de partida, as noções que a gente tem hoje de culpa, de graça, de responsabilidade ficam totalmente sem peso. Tudo isso vem desse arranjo no jardim. Certo. Vamos desvendar isso então. Mas, lendo as fontes, fica muito claro que o desenvolvimento dessa doutrina não foi algo que aconteceu do dia para a noite, né? Ah, longe disso. Levou séculos. Foi tipo montar um quebra-cabeça histórico gigantesco. As peças sempre tiveram por ali. Sim, espalhadas pelas discussões da igreja. Pois é. Os pais da igreja primitiva já falavam sobre aquele mandamento original, sobre a liberdade que o primeiro homem tinha e a queda. Mas a imagem completa demorou para ser montada, de fato. Quem foram os primeiros a notar isso de forma mais estruturada? Bom, o próprio Agostinho, lá no século V, na obra A Cidade de Deus, já falava que a relação de Adão com o Criador tinha uma cara muito forte de pacto. Depois teve João Calvino, na época da Reforma, que trouxe aquela ideia de como o pecado original foi transmitido. Aquele negócio que chamam de realismo místico, né? Isso mesmo. Peraí, vamos fazer uma pausa rápida aqui, porque esse termo pode soar meio complexo para quem está ouvindo. O que é exatamente esse realismo místico? Claro, é bom definir. O realismo místico é a ideia de que a humanidade toda não estava só sendo representada por Adão lá no Éden. Mas estava lá de verdade. Sim, presente nele, de uma maneira real, seminal, biológica mesmo, sabe? Então, como ele era a raiz de toda a raça humana, a natureza humana inteira pecou junto com ele. Uau, então era uma união bem mais existencial do que só uma procuração legal. Exatamente. Mas mesmo com o Calvino, a doutrina da Aliança das Obras ainda não estava totalmente formatada com esse nome e estrutura. Até o nome foi evoluindo, né? O Berkhof menciona que antes usavam termos tipo Aliança da Natureza ou Aliança Edênica. Mas a Aliança das Obras acabou ganhando. Porque é mais específico, certo? Já que a promessa de redenção, a Aliança da Graça, também começou no Éden, logo depois do pecado. Isso, precisava ter uma distinção bem clara entre o acordo de antes e o acordo de depois da queda. E isso só tomou corpo mesmo com a teologia federal. Que vem do latim feudus, que significa justamente aliança, pacto. Exato. Pensadores do século XVI, como Bullinger e o Oleviano, foram brilhantes nisso. Eles começaram a usar o conceito de aliança como a lente principal para ler a Bíblia inteira. Depois teve aquele Johannes Cosseius também, né? O Cosseius foi fundamental. Ele meio que resgatou a teologia daquele método medieval super acadêmico e trouxe para um método focado na história bíblica. E claro, a Holanda teve um papel gigante depois. Nossa, sim! O grande avivamento dessa doutrina aconteceu lá com o Kuyper e o Bavinck. Mas, como sempre, rolou resistência. Nem todo mundo comprou essa ideia de cara. Os arminianos e os socinianos, por exemplo, rejeitaram com força. Os socinianos eram bem racionalistas, negavam até a trindade,
E os arminianos não curtiam muito essa ideia de imputação do pecado de Adão para todo mundo. O que é fascinante nessa linha do tempo toda é uma ironia histórica que o Berkhoff aponta. Qual ironia? É que o entendimento da aliança da graça, a salvação, em Cristo, acabou chegando antes. Os teólogos entenderam a redenção primeiro. Sim, e foi isso que pavimentou o caminho para eles olharem para trás e entenderem a aliança das obras. Lendo Romanos 5, imagino. Exatamente, o apóstolo Paulo faz aquele paralelo claro, colocando Cristo e Adão como cabeças da humanidade. Aquela lógica de que um trouxe a morte para todos e o outro trouxe a vida. Perfeito. Aí os teólogos pensaram, bom, se o segundo Adão, que é Cristo, é o cabeça de uma aliança de graça, a simetria exige que o primeiro Adão também fosse o cabeça de uma aliança. Só que de obras no estado de perfeição. Isso. A salvação iluminou o entendimento da criação. Olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo rapidamente. Manda bala. Paulo escreve isso milênios depois do Éden. Não é um pouco perigoso ler o texto de trás para frente? Digo, não seria forçar a barra, colocar uma teologia tardia lá em Gênesis, que talvez nem passasse pela cabeça do autor original? Olha, essa é uma objeção super comum, mas a resposta reformada para isso é o princípio da revelação progressiva. Que seria Deus revelando aos poucos. Isso. A ideia é que o autor supremo da Bíblia é um só. Então a revelação nova não está inventando ideias, está só desempacotando coisas que já estavam lá em forma de semente. É tipo olhar para uma bolota de carvalho. A árvore está toda codificada ali dentro, mas você só entende o que ela é de verdade quando vê a árvore grande, crescida, sabe? Nossa, o texto de Paulo é a árvore crescida da semente de Gênesis. Perfeitamente. Faz sentido. Mas isso nos joga de frente para um elefante na sala. O elefante da palavra aliança. Esse mesmo. Se essa ideia de aliança das obras é tão, mas tão central, como a gente defende ela se a palavra aliança simplesmente não aparece nos 3 primeiros capítulos da Bíblia? Esse é o tipo de desafio que o Berkhoff resolve com muita elegância. Ele usa um argumento lógico muito, muito forte. O argumento da Trindade. Sim. Procura a palavra Trindade na Bíblia inteira. Você não vai achar nenhuma vez. E mesmo assim é o pilar absoluto do cristianismo. Exato. A palavra não está lá. Mas a realidade conceitual é inegável, né? Você vê o Pai agindo como Deus, o Filho como Deus. O Espírito Santo. Tudo operando junto. E o mesmo princípio se aplica no Hébrio. A etiqueta com o nome aliança pode não estar lá, mas as engrenagens de um pacto estão girando perfeitamente. Certo. E quais são essas engrenagens exatas lá no texto, segundo Berkhoff? Bom, para ter um pacto, a gente precisa de algumas coisas essenciais. Primeiro, as duas partes, Deus e o homem. Segundo, uma condição clara. Não comer da árvore do conhecimento. Isso. Terceiro, uma promessa de recompensa implícita. E quarto, uma ameaça explícita de punição. Que era a morte. A anatomia completa de um tratado pactual está toda ali. A engrenagem está lá. Mas tem um atrito prático aí, para mim. Para ser um contrato, não precisaria ter rolado um aperto de mãos? Um momento onde Adão diz que concorda com as cláusulas. Sem consentimento parece uma ditadura divina, né? Pois é. A gente não lê sobre ele assinando nada. O problema é que a gente tenta projetar o nosso modelo de contrato humano, de negócio, sabe? Aonde 2 pessoas sentam numa mesa de igual para igual. Exato. Só que, na esfera com o absoluto, não tem negociação de igual para igual. O Criador não fica barganhando com a criatura. Ele impõe os termos. É uma imposição, mas não tirânica. Não, é graciosa. E o estado de perfeição do homem original era a garantia de que ele aceitaria isso sorrindo. Ele não precisava assinar um formulário porque a vontade dele estava totalmente alinhada com a vontade de Deus. Ah, entendi. E tem outras provas, sabe? Em Oséias 6,7 diz claríssimo que eles transgrediram a aliança como Adão. E tem o próprio Romanos 5 que a gente já falou. O que nos leva para a recompensa. Se a ameaça era a morte por desobedecer, o Berkhoff diz que, logicamente, obedecer garantiria a vida. Mas não era só continuar vivendo a vida normal dele no Éden. Era ser elevado a um plano superior de vida. A vida eterna no sentido mais pleno, então. Uma vida que não poderia mais ser perdida. Por isso Paulo fala em Romanos 7 que o mandamento era para a vida. A lei não foi dada para condenar de início, ela era o degrau exato
para a vida eterna. Se obedecesse perfeitamente. Exato. E é aqui que a genialidade da coisa toda brilha. A salvação pela graça não é Deus anulando esse acordo original, é a execução perfeita dele. Peraí, como assim a graça executa as obras? Porque o padrão de justiça nunca baixou. O que acontece na aliança da graça é que o Filho de Deus assume o lugar do homem e cumpre todas as condições daquela aliança original por nós. Uau! Ele gabaritou a prova que a humanidade zerou. E literalmente isso. Para iluminar ainda mais essa diferença entre o que o homem devia por natureza e o que o pacto ofereceu, eu gosto de uma analogia com o mundo corporativo. Como seria? Pensa num funcionário que acaba de ser contratado por uma multinacional num cargo de base. Tá, relação natural. Isso. Ele tem a obrigação inegociável de fazer o trabalho dele direito. Mas se ele for o funcionário perfeito, ele não ganha o direito de bater na porta do presidente e exigir as ações da empresa para ele. Claro que não, ele só fez a obrigação. Mas a relação pactual é tipo o CEO fundador descer até a mesa desse funcionário comum e oferecer um acordo. Uma proposta fora do contrato padrão. Exato. Ele diz, olha, você já trabalha para mim, mas se você provar a sua lealdade e simplesmente não abrir aquela porta específica no corredor, eu te faço sócio majoritário para sempre. Essa analogia é perfeita. Na relação natural, como Bavinck explica, o Criador é o oloeiro e o homem é o barro. A criatura deve obediência e ponto. Sem direito de exigir recompensa. Isso. Mas na relação pactual, Deus desce ao nosso nível, como um pai, e promete uma coisa que a gente nunca teria direito de exigir, a vida eterna confirmada e segura. O que nos leva ao teste em si. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que testar alguém com uma árvore? Olha, o Bavinck tem uma sacada genial sobre isso. Ele diz que foi um mandamento positivo e totalmente arbitrário. Para testar a obediência pela obediência. Exatamente. A lei moral básica de não matar, não roubar, já estava escrita no coração perfeito de Adão. Mas proibir-lhe de comer uma fruta comum. Isola a variável da autoridade, né? Isso. Não tinha nada de maléfico na fruta em si. O dilema era simplesmente, vou obedecer porque o soberano mandou, ou vou decidir por mim mesmo o que é bom e o que é mal. Escolher entre submissão e autonomia. E a gente sabe qual foi a escolha. E aí a ameaça da morte entrou em ação. Mas o Berkowitz faz questão de desmistificar o que é essa morte. Morte não é extinção, não é como apagar uma vela? Morte na Bíblia é separação. Uhum. Quando eles comeram, eles não caíram mortos no chão fulminados. A graça de Deus entrou em cena na mesma hora para assegurar a morte física instantânea. Para a raça humana poder continuar e o plano de salvação rodar. Sim, mas a morte espiritual aconteceu no mesmo milissegundo da mordida. A conexão com a fonte da vida foi cortada ali. E a degradação biológica começou. E a árvore da vida. O livro fala que ela era como um sacramento, sem magia, sem injetar poção de imortalidade nas veias? É a definição clássica reformada de sacramento. Um sinal visível de uma graça invisível. A árvore era só o selo, a garantia visual de que Deus daria a vida. Quando quebraram o acordo, perderam o sinal. Faz sentido. Tudo isso é uma base incrível, mas leva para a pergunta de $1 milhão de hoje em dia. Qual o status disso tudo hoje? Se o contrato foi rasgado, né? É. A regra foi quebrada, a punição começou. Esse contrato foi revogado e não serve mais para nada hoje. É aí que as tradições teológicas batem cabeça. O sistema arminiano diz que sim, a aliança foi totalmente abrogada. Anulada juridicamente. Isso. O raciocínio deles é que Deus é justo e bom. Então, um Deus justo não continuaria exigindo perfeição de uma humanidade que já caiu e ficou incapaz de ser perfeita. Então, Deus teria criado uma nova lei mais fácil. Uma lei da fé, baseada num esforço sincero, mesmo que falho. Nossa, superficialmente isso soa até muito justo. Mas o Berkowitz desmonta isso usando redução ao absurdo, não é? Ele destrói esse argumento. Pensa no trânsito. É como dizer que se um motorista comete tanta infração que perde a carteira e até a capacidade mental de dirigir, as leis de trânsito deixam de valer para ele. Que loucura. Então, se a incapacidade cancelasse a obrigação? Quanto pior for o criminoso, menos responsável ele é perante o juiz. É um absurdo moral completo. A incapacidade que o homem tem foi causada por ele mesmo.
Isso não tira de Deus o direito de exigir perfeição. De forma alguma. A visão reformada mostra que a aliança não foi abrogada em relação ao que Deus exige. Ele continua exigindo perfeição. A régua não baixou. E a maldição continua. Continua. O salário do pecado é a morte, mas a aliança foi abrogada como um meio de conseguir a salvação. Porque o caminho agora está totalmente bloqueado para nós. Intransitável. Nenhum humano consegue gabaritar essa prova mais. E é por isso que a gente precisa desesperadamente de um mediador. Que é Cristo que cumpriu todas essas obrigações por nós. Exatamente. A dívida continua, mas o nosso fiador pagou. Essa engrenagem toda nos leva para uma reflexão super prática, né? Pensando no dia a dia. Se a gente está numa nova aliança baseada inteiramente no fato de que Cristo foi perfeito no nosso lugar, de que maneira isso deveria mudar como a gente lida com a nossa própria culpa? Essa é a grande aplicação. Quando a gente erra e fica tentando compensar com esforço próprio, de certa forma a gente está tentando voltar para a aliança das obras. Tentando pagar uma dívida que o fiador já pagou. Isso. Mudar o foco para o descanso na obra de Cristo é o que traz paz real. E, nossa, para quem gostou de cavar tão fundo com a gente hoje, deixo aqui uma ótima notícia. Teremos um novo episódio só sobre esse mesmo livro, A Teologia Sistemática do Louis Berkhof. Tem muito mais coisas incríveis e engrenagens para a gente explorar. Sem dúvida. Vamos continuar entendendo as bases da fé. Deus abençoe todos os ouvintes.